Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Rio de Janeiro confirma 4 mortes por variante Delta do coronavírus. Supremo mantém condenação de ex-governador Wilson Witzel por crime de responsabilidade. No futebol, o Inter é eliminado da Libertadores. E o Santos se classifica na Copa Sul-Americana. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta e encare o futuro. O Rio de Janeiro confirmou nesta quinta-feira as 4 primeiras mortes causadas pela variante Delta da Covid-19. Pelo menos 3 vítimas moravam na Baixada Fluminense. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais detalhes para a gente sobre esta situação. Oi, Pedro, boa noite para você. Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essas 4 vítimas morreram no intervalo de 10 dias e tinham idades entre 43 e 73 anos. Um sequenciamento genético feito em 380 amostras, coletadas em pacientes que estavam internados em estado grave em hospitais aqui do Rio, mostrou que 16% deles foram infectados pela variante Delta. Bom, independentemente da cepa do vírus, a Secretaria Estadual de Saúde alerta que as medidas de tratamento e prevenção da Covid-19, como o uso de máscara, álcool em gel e também distanciamento, esses continuam os mesmos. Salsi. Fundamentais, ainda mais nesse momento, não é, Pedro? Muito obrigada pelas informações. E olha só, um estudo do Instituto Butantan mostrou que a Coronavac é eficaz no combate da variante Gama do coronavírus, a variante originada em Manaus. Vamos ao vivo, então, conversar com a Mariana Bispo sobre este assunto, que ela tem as informações pra gente. Oi, Mari, boa noite. Olá, Salsi, boa noite para você e para todo mundo. Essa pesquisa foi feita com mais de 40 mil idosos com mais de 70 anos que moram aqui no estado de São Paulo e estavam com sintomas da Covid-19. A eficácia da vacina contra internações 14 dias após a aplicação da segunda dose foi de 59% e de 71,4% contra mortes. Os pesquisadores notaram ainda que esse indicador varia com o aumento da idade. Por exemplo, entre pessoas de 70 a 74 anos, a eficácia da Coronavac sobe para 80% em casos de hospitalizações e 86% em casos de mortes. A gente lembra que a variante Gama já representa 90% dos casos aqui em São Paulo. Além dessa cepa, o Instituto Butantan também já iniciou os estudos para comprovar a eficácia da Coronavac contra a variante Delta, aquela originada na Índia. Salsi. E a mais transmissível até o momento, não é, Mari? Muito obrigada pelas informações. Agora a gente atualiza os números da pandemia aqui no nosso telão. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 19 milhões e 520 mil casos de coronavírus. São 547.016 mortos. Foram 1.412 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, mais de 53.538 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 18.259.000 pessoas curadas da Covid-19 e pouco menos de 717 mil pacientes seguem em acompanhamento médico. A Universidade Federal de Minas Gerais vai pedir à Anvisa até o fim deste mês a autorização para o início dos testes clínicos da vacina Spintec, vacina desenvolvida pela instituição. A Virgínia Nalon tem os detalhes para a gente. Virgínia, temos uma previsão para estes testes? Boa noite. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Uma boa notícia, viu? A previsão é que essas fases 1 e 2 dos testes comecem no final de setembro. A expectativa é que os imunizantes fiquem disponíveis para a população a partir do ano que vem. A Spintec servirá como uma dose de reforço para a maior imunização contra a Covid-19. Os testes da fase 1 e 2 serão feitos em voluntários que já receberam as 2 doses da vacina Coronavac há pelo menos 6 meses. As novas etapas vão avaliar a segurança e eficácia da vacina para saber se ela causa ou não efeitos prejudiciais.
Segundo a UFMG, a fase 1 contará com cerca de 40 voluntários e a fase 2 com 150 a 300 voluntários. Salce. Excelente notícia. Seria mais uma opção de vacina para nós, né? Obrigada, Virgínia. Cidades de Santa Catarina vão poder adotar restrições para quem recusar ou tentar escolher a vacina contra o coronavírus. As informações com o repórter André Hold. André, boa noite. Boa noite, Salce. As medidas fazem parte de um estudo elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, que analisou o cenário da pandemia em Santa Catarina. O relatório deve ser encaminhado aos 295 municípios catarinenses. Segundo o TCE, os gestores públicos têm autonomia para colocar no fim da fila aqueles que se recusarem a tomar o imunizante disponível no momento da aplicação. Quem se negar a tomar a vacina também pode sofrer restrições de atividades e de circulação em determinados lugares. O órgão recomendou ainda a adoção de campanhas que estimulem a participação no processo de imunização e destacou a importância da busca ativa pelas pessoas que estão atrasadas. Salce. Obrigada, querido, pelas informações. Agora vamos ao ritmo da vacinação no Brasil. Olha, se você somar primeira e segunda doses, mais de 2.500.000 pessoas receberam a vacina em 24 horas no país. O Brasil tem mais de 93 milhões de vacinados, isso com a primeira dose, tá? E mais de 36 milhões completaram a imunização. São Paulo vacinou mais da metade dos moradores com a primeira dose. 24.585.000 paulistas receberam a vacina. Isso representa mais de 53% da população do estado. Minas Gerais imunizou quase 43% da população. A primeira dose foi aplicada em 9.120.000 pessoas. No Rio de Janeiro, mais de 41% dos moradores já estão vacinados. Foram aplicadas 7.176.000 primeiras doses. E na Bahia, mais de 39% da população já está vacinada com a primeira dose. São mais de 5.844.000 vacinados. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados brasileiros no nosso mapa interativo. O Supremo Tribunal Federal manteve na noite desta quinta-feira a cassação do mandato do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Vamos a Brasília agora conversar com o repórter Matheus Scavazini, que tem os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salce. Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, está mantida a condenação por crime de responsabilidade feita pelo Tribunal Especial Misto, composto por deputados e desembargadores do Rio de Janeiro. A defesa do ex-governador Wilson Witzel argumentou que ele foi julgado por um tribunal de exceção. Para os advogados, o Tribunal de Justiça do Estado não seguiu jurisprudência do Supremo, que possibilitaria a concessão de um mandado de segurança para Witzel permanecer governador. Mas, para Alexandre de Moraes, o Tribunal Especial Misto é um dispositivo legal para julgar governadores na hipótese de crime de responsabilidade. Salce. Obrigada, Matheus, pelas informações. E olha, ainda em Brasília, a deputada federal Joyce Hasselmann disse que pode ter sido vítima de um atentado e acionou a Polícia Legislativa. A parlamentar sofreu fraturas no rosto e na coluna, também no último fim de semana. Você acompanha aí nas imagens. Joyce conta que estava no apartamento funcional em Brasília e teria ficado inconsciente por cerca de 7 horas. Quando acordou, viu uma poça de sangue no chão do closet. A deputada foi socorrida pelo marido, que não estava em casa no momento do suposto atentado. A Polícia Legislativa vai usar vídeos do condomínio de Joyce para investigar este caso. E no litoral paulista, uma baleia da espécie jubarte ficou presa em uma rede de pesca de 1 quilômetro de comprimento e foi salva por uma equipe da Polícia Ambiental. A Fernanda Burger tem os detalhes pra gente. Oi, Fernanda, boa noite.
Boa noite, Salsi. Esse resgate aconteceu em Praia Grande, perto da costa, em uma área de preservação ambiental, onde a pesca é proibida. A equipe da Polícia Ambiental Marítima patrulhava a área quando avistou a baleia. A rede de pesca estava enroscada na cauda e nas nadadeiras. E o cabo da rede preso ao corpo da jubarte. A operação de resgate levou mais de 1 hora. Depois de solto, o animal ainda foi monitorado até se afastar da costa. Os responsáveis pela rede ainda não foram identificados. Salsi. Obrigada, Fernanda, pelas informações. Agora vamos ao mercado financeiro. Falamos de mercado financeiro. No JR 24 horas, o dólar fechou o dia em alta de 0,43%, cotado a R$ 5,21. A Bolsa de Valores de São Paulo também registrou alta de 0,17%, fechando acima dos 126 mil pontos. E um advogado foi algemado e agredido por policiais militares em Goiás, quando tentava intervir numa abordagem a um guardador de carros. Testemunhas registraram este espancamento. A OAB e o governador do estado repudiaram a violência, que consideraram excessiva. O homem que aparece de terno, já caído no chão, está algemado e é espancado pela polícia. 3 policiais seguram o homem e um deles dá uma sequência de socos no rosto dele. As pessoas que estão por perto se revoltam. Meu Deus, tá batendo nele lá! O homem agredido é um advogado que teria saído em defesa de um guardador de carros que também estaria sendo abordado com violência pelos policiais. Por causa das agressões, Orcélio Júnior passou por exames e está internado em observação. Neste outro vídeo, o advogado diz que também foi agredido na delegacia. Fui agredido aqui dentro, no pátio da delegacia, já entregue. Fui agredido na triagem também. A Polícia Militar justificou em nota que o advogado se recusou a apresentar identificação e deu um soco em um dos policiais. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB disse que o ato é injustificável. Felizmente, a sociedade revoltosa e revoltada com aquela situação toda registrou aquele momento, porque se não fosse esse registro, talvez esse colega advogado seria mais uma daquelas pessoas que são levadas à delegacia de polícia e tratada como se criminosas fossem. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reconheceu que houve excesso na abordagem e disse que a Secretaria de Segurança Pública vai averiguar o caso. O advogado Orcélio Júnior registrou queixa por agressão e o caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público. Imagens fortes, né? Nos destaques internacionais, o governo da Itália anunciou a criação de um passe verde do coronavírus em bares e restaurantes. O certificado digital em papel vai mostrar a vacinação ou um teste de Covid-19 negativo recente. Isso acontece no momento em que o país registra um aumento nas infecções causadas pela variante Delta. O país também estenderá seu estado de emergência até o dia 31 de dezembro. E os israelenses terão de voltar a apresentar o passaporte verde, que é um certificado de vacinação digital, para entrar em restaurantes, academias e atrações turísticas do país. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Bianca Zanini. A medida começa a valer a partir da semana que vem. Apesar de uma das campanhas de vacinação mais rápidas e abrangentes do mundo, Israel está lutando para conter a propagação da variante Delta. O gabinete do coronavírus também anunciou que qualquer pessoa acima de 12 anos terá que apresentar o passe verde ou um teste de Covid negativo para poder participar de qualquer evento com mais de 100 pessoas. A decisão deve ser aprovada pelo governo no domingo. Além disso, no mês que vem, todos que não foram vacinados vão ter que pagar para realizar testes de Covid obrigatórios. As autoridades também recomendaram expandir a lista de países para os quais os israelenses não estão autorizados a viajar. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Mais da metade da população adulta da União Europeia já tomou 2 doses da vacina contra o coronavírus. São 200 milhões de pessoas já completamente imunizadas. O objetivo é vacinar totalmente 70% dos idosos até o fim do verão europeu. E a partir da noite dessa sexta-feira, a Nova Zelândia vai interromper um acordo de viagens com a Austrália. Por pelo menos 8 semanas, não será possível fazer viagens entre os 2 países. Segundo o governo, a intenção é proteger a população
da variante Delta, autoridades ainda disseram que na próxima semana haverá voos de retorno gerenciados para neozelandeses de todos os estados e territórios australianos que exigirão prova de um teste negativo. E a China rejeitou um plano da Organização Mundial de Saúde para uma segunda fase da investigação sobre a origem do coronavírus. A porta-voz da Casa Branca disse que o governo americano está profundamente desapontado com a decisão da China. Mesmo após apurações em Wuhan, existe a suspeita do vírus ter escapado de um laboratório. Falta pouco para a cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio. Vamos ao vivo até lá conversar com o enviado especial ao Japão, André Tal. Oi, André, bom dia para você por aí. Como estão os preparativos para o início dos Jogos Olímpicos, hein? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos no Brasil. Olha, por conta da pandemia, a abertura oficial dos Jogos daqui de Tóquio vai ser bem menor do que nas outras edições. Existe uma preocupação grande, já que só entre pessoas credenciadas para os Jogos já há mais de 100 casos de contaminação por Covid-19. Então, 950 pessoas, entre jornalistas e autoridades, vão participar presencialmente da cerimônia. O Brasil vai ter como porta-bandeiras o Bruninho do vôlei e a Kathleen Quadros do judô. Ainda antes da abertura oficial, o Lucas Vertem participou da prova individual de canoagem e ele se classificou para as quartas de final. Também já estão acontecendo as primeiras provas do tiro com arco com a Ana Marcelli e também o Marcos Vinícius. E quem desembarcou nessa quinta-feira aqui em Tóquio foi o ministro da Cidadania, João Roma, ele que foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para representar o governo federal na abertura dos Jogos de Tóquio. O evento olímpico, não é? Ele projeta muito a bandeira dos esportes, é o maior evento esportivo, agregando muitos países, muitos atletas. São mais de 300 atletas brasileiros aqui no Japão. Mais de 85% deles recebem apoio do governo federal e a parceria entre o Brasil e o Japão, sem dúvida nenhuma. Tanto o Brasil já contribuiu com a experiência e o know-how transmitido pela realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro, como esse legado olímpico também pode se refletir no estímulo e a possibilidade de uma maior interação com jovens atletas brasileiros para que possam no futuro vir a orgulhar o nosso Brasil. É isso, o início oficial dos Jogos Olímpicos. A gente segue agora com o futebol. O Internacional perdeu nos pênaltis para o Olímpia do Paraguai e está fora da Libertadores. No Beira-Rio, o Edenilson teve a chance de classificar o Inter, mas perdeu um pênalti no tempo normal. Nas cobranças alternadas, todos os jogadores estavam convertendo, mas Thiago Galhardo bateu por cima o quinto pênalti. Derlis Gonzalez fez o gol da classificação do Olímpia, que vai pegar o Flamengo nas quartas. E pela Copa Sul-Americana, o Santos eliminou o Independiente e avançou às quartas de final. Veja. Na Argentina, o Santos tinha vantagem do empate, mas saiu na frente. Carlos Sanches fez o lançamento e Caio Jorge desviou para o gol. No segundo tempo, Lucas Gonzalez pegou a sobra e deixou tudo igual, 1-1. O adversário do Santos nas quartas vai ser o Libertad do Paraguai. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você, cuide-se. Tchau.